A paz, queridos, tudo bem? Boa noite para você que está em casa nos assistindo pelo Facebook, nos acompanhando pelo YouTube, pelo aplicativo, satélite da NASA, que a gente vai estar em todo lugar, amém? Nós estamos chegando lá. Você seja muito bem-vindo aí na sua casa também, esteja aqui com a gente no mesmo espírito, que Deus abençoe tanto você que está aqui, quanto os nossos irmãos que estão em casa, amém? Que você fique aí com o seu coração ligado, com a sua fé em ação, para que o Espírito de Deus, de maneira poderosa, através da sua palavra, esteja te transformando, me transformando e nos transformando o tempo todo em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 2. Nós estivemos aqui de manhã, com a graça e a misericórdia de Jesus. Os irmãos estão me aturando pela segunda vez no mesmo dia, então Deus está provando a vossa fé e te gerando paciência. Graças a Deus, sou muito grato ao Senhor pela oportunidade, pelo carinho da igreja. Me sinto muito leve, muito feliz em estar caminhando aqui todos esses últimos anos. Eu tenho muita gratidão no coração e eu sei que Deus há de nos levantar cada vez mais, assim como a minha pessoa e a sua, porque Deus tem um propósito de nos transformar em uma igreja forte, uma igreja ativa e uma igreja que faça a diferença no reino espiritual. Esse é você, esse sou eu, em nome de Jesus. Amém? O irmãozinho que está do seu lado aí, olha para ele e fala: você é o poder de Deus. Isso, é isso mesmo, você é o poder de Deus em ação. Quero que você acompanhe comigo aqui a leitura que nós vamos fazer e que Deus, com muita graça, nos acompanhe e esteja sobre as nossas vidas. Tiago, capítulo 2, versículo 1 em diante. Você que está em casa, também nos acompanhe. Vou pedir para você que está em casa não ficar distraído, para que ninguém fique andando para lá e para cá. Se concentra, às vezes a gente está em casa, a gente fica um pouquinho mais relaxado. Se concentra aí, tira esse momento para você adorar, mesmo aí na sua casa, para você estar recebendo a palavra também com fé no seu coração. Tiago capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e também entrar algum pobre com vestimenta suja, e vocês atentardes para o que traz a veste, se vocês atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disser: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e dizer ao pobre: fica você ali embaixo, ou assenta-te aqui nos meus pés, porventura não fizestes distinção de vós mesmo, e não fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós os desonraste os pobres. Porventura não vos oprimem os ricos? Não são eles quem vos arrastam para os tribunais? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei régia, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, então fazes bem. Mas se fazes acepção de pessoa, então você comete pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores, condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz: não cometerás adultério, também é o mesmo que diz: não matarás. Se tu, porém, não cometes adultério, mas matas, está feito transgressor da lei. De tal maneira falai, de tal maneira procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Antes de a gente entrar diretamente aqui no capítulo, eu gostaria de fazer com você algumas lembranças, para que você esteja captando melhor a essência deste capítulo. E a carta de Tiago é uma carta
que tem muitos princípios que podem ser tirados aqui do cristianismo, aplicações de como a igreja deveria caminhar. Muitas coisas que você pode fazer como cristão, aliás, como você e eu devemos fazer como cristão. Há muitos caminhos, muitas vertentes aqui, há muitas coisas que nós devemos observar. E ela é muito importante, porque o nosso digníssimo irmão Tiago, que escreve essa carta, provavelmente é o irmão de Jesus, não o apóstolo Tiago. Ele, quando escreve a judeus que haviam se convertido, homens que haviam ali deixado as suas crenças originais e entendendo o propósito de Cristo na cruz, se convertendo a Cristo. E eles começaram a ser perseguidos por causa disso. E houve uma grande perseguição a esse povo, então eles foram se lançando fora da região de Jerusalém, fora da Judéia, e ficaram ali na chamada diáspora, na dispersão, ficaram espalhados na região. E aí eles começaram a se ajuntar aqui, por isso que Tiago fala do ajuntamento, ou em algumas Bíblias está escrito as sinagogas, porque ainda não era como a igreja, falava sinagoga porque eram de muitos judeus, então eles estavam ali reunidos. E havia um propósito, havia uma intenção de Tiago do porquê escrever essa carta, obviamente inspirado pelo Espírito de Deus, para que esses irmãos começassem a fazer observação de determinados conceitos, de determinadas coisas em suas vidas que obviamente deveriam estar e não estavam acontecendo. Nós vemos aqui ele falando algumas coisas sobre isso, e lá no capítulo 1 ele começa falando exatamente esses pontos, e ele começa a trazer a inteligência desta carta, ele começa a trazer o entendimento, a compreensão daquilo que está escrito aqui. Então quando ele chega no capítulo 1, ele começa dizendo: eu sei que está difícil, meus irmãos, eu sei que é complicado vivermos em momentos de perseguição, vocês precisam entender a passar por essas perseguições, vocês precisam compreender que é preciso que vocês vejam isso com grande alegria, porque é de grande alegria que vocês estão sendo provados pela vossa fé, e essa provação da fé, vocês precisam aprender a enxergar ela não como uma perseguição que está te destruindo, mas como a construção de algo sólido, que é a sua fé num reino que não é nesta terra. Ele fala, você precisa olhar e ter grande alegria, porque essas provas vão produzir em você uma esperança, um fortalecimento, e essa esperança e essa perseverança vai fazer com que vocês tenham qualidades. E ele cita lá no capítulo 1, vocês vão se tornar íntegros, retos e não sentindo falta de coisa alguma. Porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos passar um aperto para que as coisas se encaixem na nossa vida. Então, se às vezes estiver muito difícil para você, aprenda a glorificar a Deus, mesmo na hora da luta. Porque Deus não é um Deus de resultados segundo nossos olhares. Deus não é o Deus de resultado que nos favorece. Deus é Deus porque Ele é Deus e nós servimos porque Ele é glorioso e merece ser adorado por nós. Amém? Ele estava trazendo esse entendimento. Olha, não fique preso ao que está acontecendo no momento, mas visualize a grandeza do momento de Deus sobre a vida de vocês. Vocês não podem perder isso. E ele continua trazendo esse entendimento, e ele vai falando e vai explicando. Vocês precisam entender que vocês não podem ser apenas ouvintes, mas também precisam ser praticantes. Porque homens e mulheres que param de praticar a palavra de Deus, começam a ter a superficialidade do mundo sendo colocado na sua mente. Porque a grande verdade é que eu e você fomos chamados por Deus não para ser desta terra, amém? Você é peregrino nessa terra. Deus escolheu você e te prometeu e falou, a sua morada, eu estou indo fazer a sua morada, você vai morar lá, é a tua casa. O reino dos céus é onde nós vamos morar eternamente. É lá o nosso alvo, amém? E ele diz assim, ele fala, pratiquem a palavra, porque quando vocês param de praticar a palavra, as coisas mundanas começam a fazer mais sentido, porque você deixa, é como parar de se exercitar, né? A gente para de exercitar, manifesta aquela unção aqui na região do umbigo, aqui, ela vem aqui, né? Começa a aumentar o templo, a gente vai aumentando o tempo, vai aumentando o tempo. Então, se você para de exercitar, começa a surgir as gordurinhas espirituais. Se você para de exercitar a palavra de Deus, a gente começa a ter aquela morbidez espiritual. E isso vai ter um problema lá na frente. E Tiago sabe.
porque ele está escrevendo sabendo das coisas que estão acontecendo aqui. E ele chama mais uma vez a atenção e fala: vocês precisam ser praticantes, fujam da religiosidade, aprendam a ver que a verdadeira religião não é aquela segundo o seu conceito, que vocês não precisam fazer nada que seja humano a fim de trazer a atenção de Deus a vocês. Não há nada que você faça que Deus vá te favorecer por causa das suas obras, mas obviamente, no sentido religioso, não há, como o próprio pastor citou alguns cultos aqui, não adianta, por exemplo, eu subir uma escadaria de joelho a fim de que Deus faça alguma coisa para mim, isso não vai mover o coração de Deus. E aí ele diz, já que é para ser praticante, que seja praticante, já que é para ter obras, mais à frente no próprio capítulo 2, ele fala, vocês precisam ter uma evidência da sua fé através das obras. E ele vai levando e continuando esse contexto, e ele vai falando, não se precipite, aprenda a guardar a sua língua, aprenda a se controlar, porque todos esses comportamentos que nós vamos deixando de lado, eles vão refletir lá na frente em outras ações. E o nosso digníssimo irmão Tiago, olhando para a igreja e entendendo o que estava acontecendo ali, ele começa a chamar a atenção da igreja, quando ele chega aqui no capítulo 2, ele começa a entender e ver que está acontecendo ali um probleminha. A igreja estava sendo formada de patrões, de empregados, de latifundiários, de pessoas que trabalhavam na roça, de pessoas que cuidavam do gado dos donos das terras. Era uma mistura de muitas coisas acontecendo. E ao que me parece, segundo o que a Bíblia diz, estava acontecendo dentro da própria igreja um pouco de discriminação. Estava acontecendo um tratamento diferenciado para as pessoas que chegavam na igreja com boas vestimentas, que parava com o carro do ano lá na frente, que tinha o S20, o celular igual ao do Tiagão, que tinha o tênis da moda. Começaram a fazer uma distinção e tratavam essa pessoa de maneira diferente. Falavam, você que é rico, que tem a aparência de rico, porque olhavam no dedo e viam os anéis, olhavam na roupa e viam as vestimentas cheias de púrpura, cheia de material bonito, aquela coisa bonitona, e falavam, você que tem uma roupa bonita, limpa, cheirosinha, senta aqui na frente no lugar de honra, e vocês pobres sentem lá atrás, ou fica aqui sentado, ou fica de pé lá atrás, ou senta no chão aqui, que aqui é o seu lugar. E Tiago, vendo isso, ele começa a introduzir o capítulo 2, falando, olha, tem um problema acontecendo aí. Lembra que eu falei para vocês de tudo que está lá atrás? Parece que vocês estão deixando de fazer aquilo, daquilo lá não está tendo mais sentido. Porque vocês começaram a permitir que entrasse dentro de vocês um conceito muito ruim, que é um conceito que vem do mundo. Porque o mundo é superficial. O mundo só enxerga as coisas de maneira terrena. O homem carnal só discerne as coisas que vêm da carne. Mas o homem espiritual discerne as coisas que vêm do Espírito. E esse conceito que estava sendo colocado aqui é combatido de maneira muito forte pelo nosso irmão Tiago. Tanto que ele fala que é um grande pecado você tratar o seu irmão com indiferença. E aí ele começa a falar assim, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. E a acepção de pessoas aqui, ela literalmente quer dizer julgar alguém pela aparência, aceitar alguém por aquilo que ela aparenta ser. Ele fala, é isso que vocês estão fazendo. E para que você entenda, quando eu falo preconceito, eu não estou falando daquele preconceito que está sendo debatido o tempo todo como preconceito racial, preconceito isso aqui a gente já sabe que isso aí não existe. No coração do cristão não deve existir isso, amém? No coração do cristão não deve existir nenhum tipo de preconceito, por isso que aqui está sendo combatido. Sabe o que é um pré-conceito? Se você for procurar a definição de preconceito na internet ou no dicionário, ou seja lá onde for, você vai encontrar que é um conjunto de ideias pré-determinadas de maneira hostil, que são feitas sem fundamentos. Isso é um preconceito. De maneira extremamente superficial. E ele começa a chamar a atenção e diz, meus irmãos queridos, vocês estão estabelecendo no coração de vocês um conceito que não vem de Deus. Por quê? Vocês não podem ter a fé no Senhor da glória em acepção de pessoa. E o que significa isso para mim e para você? Dentro das nossas vidas e dentro da igreja. O que Deus quer dizer para mim e para você? Qual é o entendimento que você precisa gerar aí no seu coração em Cristo? Que se Cristo se esvaziou da sua glória,
e assumindo a forma de servo, veio até a terra. Ele se esvaziou da sua glória, Ele é o Senhor da glória, mas Ele mesmo não fez acepção de pessoas. Vocês não podem ter essa fé do Senhor da glória em acepção de pessoas, porque não é assim que Cristo vê a vida de vocês. Não é assim que Jesus olha para cada um de vocês. Por que vocês estão tendo a fé de Cristo, sendo o Senhor da glória, que se esvaziou da sua própria glória para vir morrer no seu lugar, e você está tratando o seu irmão de maneira diferente? Por que você está tratando o outro ser humano com desdenho, ou por que você está olhando para ele de maneira superficial, se não é assim que Cristo vê? Porque a maneira que Cristo nos vê é uma maneira extremamente carinhosa, extremamente maravilhosa. Nós temos inúmeras histórias nos evangelhos que vão demonstrar a profundidade do olhar de Cristo na vida de um ser humano. Tem uma história, se eu não me engano, está lá no capítulo 5 do livro de Marcos, que fala que tinha uma mulher que estava com fluxo de sangue, acho que há 12 anos, se eu não me engano, há muito tempo, e que ela já estava desenganada pela medicina, desenganada pelos médicos, já tinha perdido todo o dinheiro, já tinha tentado de tudo socialmente, já tinha investido dinheiro em tantas maneiras, em todas as formas possíveis, para ela conseguir a cura, e ela não conseguiu. E ela ficou sabendo que Jesus estava passando, e ela foi atrás. E ela foi indo, e a Bíblia diz que Jesus ia andando, e a multidão estava espremendo ele. De repente, ele para e fala assim: alguém me tocou. E os seus discípulos dizem: Senhor, lógico que alguém te tocou, olha o tanto de gente que tem aqui. Lógico que alguém te tocou. Ele diz: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E eu, como olho profundamente o coração das pessoas e não estou vendo o que vocês estão vendo de maneira superficial, eu estou vendo a profundidade da entrega, eu estou vendo a profundidade do coração. Alguém veio num nível diferente e encostou em mim e liberou de mim virtude, poder de Deus para curar. Porque Cristo, Ele olha de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Por isso que quando a igreja começa a ter os seus preconceitos estabelecidos, ela deixa de olhar como o Senhor da glória vê, e começa a ver dentro do conceito e do julgamento humano, do pré-conceito, de ideias determinadas que são sem fundamentos. Por isso que Tiago fala: vocês não estão vendo que quando vocês fazem essa acepção de pessoas, quando vocês são superficiais como igreja, vocês acabam se tornando juízes de corações perversos? Ou seja, vocês são pessoas que começam a se tornar egoístas e começam a desenvolver a sua vida apenas naquilo que lhe favoreça. Que é uma outra ideia que Tiago fala, que um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, quando nós deixamos a visão do Senhor da glória, a superficialidade do mundo se estabelece sobre nós. E nós passamos por um momento de superficialidade. Nós vivemos um momento onde o que comanda socialmente é a superficialidade total do Facebook, do Instagram, dos grupos de WhatsApp. Porque as pessoas estão se comunicando de maneira superficial. E pensa ainda mais agora que não pode abraçar, não pode dar um beijo, não pode ficar perto, não pode fazer nada. Cada vez mais parece que o mundo e o seu conceito tenta nos colocar na separação daquilo que Cristo nos chamou para não fazer. E o mundo superficialmente começa a fazer mais sentido quando nós estamos entrando nesse espírito e começamos a olhar assim. Portanto, o que é que Cristo quer de mim e de você? Que você aprenda a se esvaziar de si mesmo, para que Ele encha você da glória dEle, e você tenha a visão e a mente, e comece a ver na profundidade que Cristo vê a sua vida, você comece a ver a vida de outro ser humano. Amém? Orando, intercedendo, clamando, estendendo a mão. Por isso que Tiago fala: olha, não pode ser assim, vocês ficam só ouvindo, vocês têm que ir lá cuidar do órfão, cuidar da viúva, de tal maneira falar e de tal maneira proceder, porque senão fica superficial, e as coisas começam a ficar mais ou menos assim. Nós vivemos até, eu estava conversando um pouquinho com o pastor René, a gente vive um momento de superficialidade cristã também, onde parece que os irmãos de outra igreja não são bons como nós. Parece que a Batista é melhor que a Assembleia, e a Assembleia é melhor que a Deus é Amor, e a IPI do Cavalar é a melhor de todas. Não é?
começa a ficar assim, difícil de conviver com irmãos de outra igreja, porque todo mundo tem o seu estilo de fé, todo mundo tem as suas crenças, o jeito de orar dos nossos irmãos canelinha de fogo não pode, o outro é muito gelado, aquele ali, parece um locutor de rodeio orando, o outro parece um sarcófago morto com um microfone em cima, eu falo, ora aí. As pessoas têm seu jeito, as pessoas têm suas particularidades. E Cristo não olha superficialmente como nós. Cristo olha a profundidade do seu coração, a sua entrega e fala, eu vou tocar em você, porque eu não olho como o homem vê, eu olho o coração do homem, eu não olho a aparência. Foi assim que ele fez na escolha do rei Davi. Todos os seus irmãos aparentemente muito mais bonitos que eles, e ainda Deus fala assim, eu vou escolher aquele ali, o mais esquisito, o mais feinho, porque eu não olho a superficialidade, eu tenho profundeza no meu olhar. É assim que Cristo olha para você. Amém? Por que você precisa entender isso? Por que você precisa entender a profundidade do olhar de Cristo sobre você? Para que você olhe para outro ser humano com a mesma profundidade que Cristo está enxergando no seu coração. Você precisa ver que a pessoa tem angústias, que ela tem tristezas, que ela tem limitações, que ela tem fraquezas, e você, fortalecido por Deus, está ali para dar suporte uns aos outros, em amor, exortando e admoestando em amor. Nós precisamos entender a profundidade do olhar de Cristo a nós, para que nós não estejamos entrando nesse mesmo patamar e olhando de maneira superficial. E aí, mas o que acontece quando a gente começa a olhar a profundeza como Jesus olha? Ele fala, se você for superficial, você acaba se tornando um juiz de mau pensamento, que começa a olhar e fazer as coisas pensando em como te favorece. Aí a gente começa a ajudar o irmão que pode estender a mão melhor do que o outro depois. Começa a favorecer o Rodrigo, porque o Rodrigo é mais legal que o Alexandre, então eu vou favorecer o Rodrigo, porque eu não gosto muito do Alexandre. A gente começa a tratar diferente. A gente começa a falar mais com um do que com o outro, e esse comportamento ele não é legal. Porque toda vez que você fizer isso, seja com o irmão ou seja com qualquer ser humano, vá orar e fala, Senhor, eu preciso ser tratado e curado, porque eu estou tratando um ser humano diferente daquilo que o Senhor me tratou. Deus olhou para você com amor e com misericórdia, tocou na sua vida, salvou o seu coração, tem mudado a sua vida, e a graça dele tem se derramado sobre você e sua família. É assim que você precisa olhar para outro ser humano, amém? Aí ele fala assim, olha, se vocês estiverem olhando outro ser humano, através da lei régia, fazei bem. O que é isso? O que é a lei régia? Aí ele explica, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você está olhando para outro ser humano e entendendo que Cristo quer de você, que você ame ao teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Mas se você está olhando para ele sem a profundidade do olhar de Cristo, então cometeis pecado. Está vendo a importância de você entender de como Cristo profundamente esquadrinha o coração do homem, como ele está olhando para você e ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você está angustiado, ele sabe das suas tristezas, ele conhece você de maneira profunda. E nem assim, conhecendo todas as porcarias que tem dentro de mim, conhecendo todos os meus pecados e todas as minhas falhas, nem assim Cristo dá as costas, nem assim Cristo escolheu me abandonar, muito pelo contrário. Ele escolheu me amar ainda mais e me fortalecer ainda mais, porque eu entendo que eu sou dependente dele para crescer na minha vida. E aí ele fala, de maneira profunda, se você me tocar, eu vou liberar poder, eu vou liberar virtude. Esse é o olhar mais profundo que existe. Esse é o olhar mais poderoso que você vai ter de alguém. Não é gostoso quando a gente consegue olhar olho no olho de uma pessoa? A gente não se importa quando a pessoa, não, olha para mim, fala a verdade olhando nos meus olhos. A gente não é assim. Cristo está o tempo todo olhando no fundo dos seus olhos, porque Ele é a verdade. Ele está o tempo todo de intimidade, olhando você no fundo dos seus olhos e dizendo, eu vou te curar, eu vou te transformar, eu vou mudar a sua vida, eu não te abandono, eu estou com você. Só que eu não quero que você olhe para as pessoas da maneira que o mundo vê. Eu quero que você olhe como eu estou te olhando. Está entendendo
por que nós precisamos captar essa essência? Por que é tão importante? Por que Tiago estava falando de maneira tão importante aqui? Porque era isso que ia colar, a conexão daquilo que foi falado antes com aquilo que vai ser ministrado depois. A conexão está aqui, em você não ter um pré-conceito, uma ideia formada sobre as coisas. A conexão de não ser religioso, de buscar a espiritualidade. A conexão de ver que a prova da vossa fé vai alimentar você para o bem. A conexão de fazer você falar, de tal maneira que fala, você procede. A conexão de fazer você ser um cristão, não apenas de falar que tem fé, mas de obras. A conexão de tudo é entender a profundidade do olhar. Porque quando você fala, eu sei como Deus me vê, você sabe como tem que olhar outro ser humano. Isso é extremamente importante. Por isso que Tiago fala, se vocês entenderem que amar ao teu próximo como a ti mesmo é a lei real que precisa ser cumprida, então estão fazendo muito bem. Mas se vocês deixarem isso de fora, vocês vão estar em pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado gera morte, o pecado nos afasta, nos entristece. O pecado faz a gente ficar mais feio, faz a gente ficar velho, faz a gente ficar cansado. Nossa, o que você está falando? Quando você lê a palavra, o que a Bíblia diz? Saúde para os meus ossos. Até estava falando isso para o Alexandre. Alexandre, está com problema nas costas? Vai ler a Bíblia. Saúde para os seus ossos, amém? Falei, vai ler a Bíblia, cara, lê a Bíblia. Ué, as mulheres que querem ficar bonita, vai orar no monte, você vai ver, desce igual Moisés, pele brilhando, parece um vagalume na cara. Você vai, aleluia. Aí é o melhor creme que tem. Eu vou passar o creme, o Monte Santo do Senhor. Nossa, desce brilhando, parece uma lanterna. Quando nós olhamos para a palavra e a palavra de Deus fala, olha, confesse os vossos pecados para que haja cura. Cura. Enfermidades que vão embora, não só na alma, mas fisicamente. Há inúmeros trabalhos, e já foram citados várias vezes aqui, trabalhos científicos, já falamos várias vezes aqui, de pessoas que às vezes na falta do perdão, ficam adoecidas, desenvolvem doenças. Pessoas que guardam pecado desenvolvem doenças. Por isso que nós precisamos aprender toda essa matemática. Porque Deus tem um propósito com tudo isso. De fazer com que você se transforme à imagem e à semelhança dEle. A preocupação de Tiago falar tudo isso, olha, quando depois, mais para frente, que eu acho que o culto que vem, que o pastor até vai falar sobre isso, sobre fé e obras. Quando ele vai falar sobre isso, ele fala a necessidade de você evidenciar a fé que você tem, de tal maneira que vocês falam, de tal maneira proceder, porque é isso que mostra que Deus está sobre a sua vida para as pessoas. Não são as suas obras que causam a sua salvação, são as obras que nós fazemos que evidenciam que a salvação de Deus está sobre nós, e as pessoas vendo isso falam, eu quero esse Deus que salva. Eu quero esse Deus que transforma a família. Eu quero esse Deus que transformou a sua família. Eu quero esse Deus que salvou o seu casamento. Eu quero esse Deus que curou os seus filhos. Eu quero esse Deus que salvou você, que libertou você dos vícios. Eu quero esse Deus que você tem. As pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, eu vejo o amor que você tem por outro ser humano. Por isso a preocupação de Tiago, olha, cumpra a lei real de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vocês vão ver que a superficialidade do mundo se vai embora. E Deus começa a ser glorificado. Por isso que ele traz uma ênfase, ele fala, deixa eu fazer vocês entender o perigo disso aqui, o poder, a grandeza que tem isso. O homem que fala assim, olha, o mesmo que fala, não pode adulterar, também fala, não pode matar. Se você fala assim, eu não adultero, mas você mata, então você é transgressor de toda a lei. Ele está dizendo, olha, você pode falar o que você quiser. Se você não ama o seu irmão, não está valendo nada. Você pode ter grande discurso, você pode ter muito tempo de igreja, você pode ter um carro bonitão, você pode ter um bom emprego, você pode ter um casamento exemplar, se você tiver tudo isso, mas deixar de amar o seu irmão, você está se tornando transgressor de toda a lei, porque o que Deus quer de nós, o que Ele deixou explicado para que a igreja fosse uma igreja acolhedora, que ama o seu próximo da mesma maneira que ela se ama, que tivesse a profundidade do olhar em Cristo sobre a sua vida, para que o amor de Deus se manifeste aqui dentro ou lá fora através de você. Por isso,
que ele fala, olha o peso que tem do não cumprimento disso. Então, ele vai falando, olha, por isso que aquele que não tiver misericórdia aqui, também tem que entender que Deus também não vai ter misericórdia. Ele vai pesando um pouquinho, não é condenando os irmãos, mas é para eles verem a gravidade. É pesado o que eu estou falando para vocês. Amar o próximo não é uma brincadeira de criança, não. Amar o próximo não é qualquer coisa. Amar o próximo é o exercício da palavra de Deus de maneira eficaz. Amar ao próximo é você estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Amar ao próximo é você ter a profundidade do olhar de Cristo sobre a vida de outro ser humano. E por que Deus tem o propósito de ensinar tudo isso? Porque Ele quer que eu e você sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele quer que você seja uma família cheia do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, filho cheio do Espírito Santo, homem, mulher, filho, criança, não importa. Não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, não importa. O chamado de Deus é para que você, entendendo tudo isso, seja cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo se torna praticante da sua palavra, não se aguenta não glorificar a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo perde a superficialidade do mundo e entra na profundidade de Deus. Se eu te perguntasse, o que você quer da sua vida? A superficialidade do mundo, olha que pergunta fácil. A superficialidade do mundo ou a profundidade do amor de Deus? Quem é que vai falar a primeira opção? Nós já vamos orar agora, pelo irmão. Ninguém em sã consciência vai falar. E ele faz esse apelo chamado coerência. O apelo chamado coerência, ele fala, de tal maneira falai, de tal maneira procedeis, sejam coerentes. Se vocês são de Deus, homens e mulheres, e for perseguido, estão entendendo que toda perseguição está crescendo você com Deus. Se você já entendeu que você precisa aprender a refrear sua língua, que você precisa aprender a ser mais pronto para ouvir e tardio para falar, se você aprendeu que Deus dá domínio próprio sobre o homem, se você fugiu da religiosidade, se você está se espiritualizando, se você está praticando a palavra, se você não está olhando para o mundo de maneira superficial, se você não está fazendo tudo isso, se você está dizendo, então, de maneira que vocês estão falando, procedam, sejam coerentes, porque pessoas coerentes olham a profundidade que Cristo estabeleceu. Pessoas coerentes olham como Deus olha, porque Deus é coerente, amém? Deus não é um doido. Deus não faz as coisas, não, eu já falei isso, Deus não é o Zeca Pagodinho que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele sabe o que faz, sempre soube, desde o fundamento, criou você e eu com um propósito específico, qual é? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo o que Tiago está falando aqui é para chegar no fim de tudo e falar, vocês precisam ser coerentes, porque existe um chamado de Deus sobre a vida de vocês, existe um propósito de Deus para a sua criação, existe um propósito de Deus para a sua conversão. Deus se revelou a você para que você cumprisse o chamado dele, de que é levando a expectativa do mundo aí, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, é você, uma igreja de poder. Uma igreja de cura, uma igreja de transformação, como Cristo era. E Deus deu esse poder para você, amém? Amém? Deus deu esse poder para a igreja. A igreja precisa se manifestar assim, de maneira que não seja superficial, amando ao próximo, amando os irmãos e tendo coerência entre o falar e o agir. Não dá para falar assim, temos que ser um povo que ora e não orar. Não dá para a gente falar assim, eu não gosto daquela igreja lá, que aquela igreja não faz nada pelo reino, e não fazer nada pelo reino. Não dá para dizer que os irmãos da Assembleia não são tão bons quanto a gente, se a gente não tem um pingo de bondade para fazer nada. Essa é a incoerência e a superficialidade que rege o mundo. Mas nós não somos do mundo, nós estávamos em trevas, mas Deus nos transportou de trevas para o reino do Filho do seu amor, onde há luz e esclarecimento, para que você entendesse a sua palavra e cumprisse o seu chamado, que é leve a cura, leve o evangelho, seja uma bênção, aplique a palavra de Deus sobre você e sobre a sua família, seja coerente, a mesma fé que você diz ter, faça.
Se é bom orar, então ore. Outro dia me perguntaram, pastor, quanto tempo eu tenho que orar então? Ainda brinquei e falei assim, olha, vou falar uma base bíblica para você. Que o pessoal não gosta muito. Eu vou falar, eu acho que o crente tinha que orar pelo menos 1 hora. Não, mas por que 1 hora? Porque quando Jesus foi orar, ele orou lá, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, o que ele falou? Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês não oraram nem 1 hora, já dormiram? Então quando alguém pergunta, quanto tempo que orar? Eu falo, eu acho que o cristão tinha que tirar pelo menos 1 hora. Como disse pela manhã, é inaceitável que nós sejamos as mesmas pessoas que éramos antes de se converter, porque o Espírito de Deus transforma, porque cumprir a palavra de Deus transforma, porque a profundidade do amor de Deus sobre as nossas vidas nos transformou, porque nós amamos a Deus, porque Ele, de maneira profunda, nos amou primeiro. Por isso que nós amamos a Deus. É inaceitável que nós mantenhamos o nosso mesmo comportamento. É isso que Tiago está falando. Olha, não dá para vocês falarem que têm uma fé no Senhor Jesus da glória e vocês estão vivendo de maneira superficial. É inaceitável. É inaceitável que vocês, ao invés de cumprir a lei régia, que é amar ao próximo como a ti mesmo, estejam sendo juízes de perverso coração, fazendo as coisas que favoreçam a você, tratando um irmão melhor que o outro. É inaceitável. É inaceitável que você diga, não, eu estou na santidade, mas não vivo a santidade. É inaceitável que você diga, tem que orar, mas não ore. Tenha coerência. E este pedaço dessa carta vem fazer este link exatamente entre o que foi falado e o que vai ser falado, para que você aprenda e aplique isso sobre a sua vida. Amém? Que você seja a igreja do sonho de Deus. Deus sonha em uma igreja que se unifica de maneira completa, não como o homem julga, e cada um tem suas placas e as suas metodologias de pregar, as suas metodologias de a minha fé é melhor que mas Deus tem uma ideia de uma igreja que é unida, que no reino espiritual é a sua igreja, é a sua noiva, porque nós somos um só com os nossos irmãos lá da Batista, nós somos um só com os da outra IPI, nós somos um só em Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. O sonho da igreja de Deus é uma igreja que manifeste o seu poder, uma igreja que leve a cura, a profundidade por onde você for, que você leve isso na sua vida, que a sua família seja assim. Nós estivemos falando aqui durante um tempo sobre a família. Eu creio que Deus veio ministrando sobre a família para que você entenda. Prepare a sua família para ser uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Receba essa promessa sobre eu quero isso na minha vida. Eu quero que seja assim. Não fica ali naquela mesmice, sai fora da superficialidade, agita a sua vida. Seja animado. Seja coerente, pensa para cima, estiver cansado, fala, pastor, eu estou cansado, me ajuda. Irmão, eu estou cansado, me fortalece. Saiba abrir, saiba falar, fala, olha, eu estou na superficialidade, me cura, Jesus. Irmão, pode me ajudar? Nós estamos aqui para uns ajudar o outro. Amém? Eu falo de causa própria, por isso que eu falo que eu tenho muito carinho pela igreja, porque eu sei o que é ser olhado de maneira superficial. Já passei umas lutinhas santas por aí. É muito difícil. É muito ruim quando a gente está num lugar onde as pessoas olham de rabo de olho. É esquisito. Mas é muito gostoso quando você anda na rua e as pessoas olham para você e você vai lá e prega, você vai lá e manifesta a oração. É muito gostoso quando você é praticante da palavra, porque isso cura tudo, isso transforma tudo. Praticar a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Que você seja assim, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos orar aqui em nome de Jesus, para que Cristo venha selar essa sua palavra sobre nós. Que você, gravando esses pontos no coração, nunca se esqueça, não seja superficial, tenha coerência, ame seu irmão como você se ama, tenha a profundidade do olhar de Deus sobre a sua vida, e aí sim nós vamos ser uma igreja que transforma, aí sim nós vamos ser vidas transformadoras, aí sim nós vamos ser pessoas que estão ali manifestando o poder e a glória de Deus através do Espírito Santo, aí sim nós vamos ser uma igreja que cumpre o mandamento, ide e pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, expelirão demônios, porque essa é a minha igreja. A igreja que não é superficial, mas tem a profundidade do meu olhar.
que você seja essa igreja, que eu seja essa igreja, que nós juntos nos manifestemos em amor como corpo e as pessoas sejam curadas e tratadas em nome do Senhor Jesus, amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque sei que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer ainda muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso eu peço que a profundidade do seu olhar esteja estabelecida em nós como igreja, que o Senhor traga a coerência da sua palavra sobre nós, que o Senhor tire a superficialidade da visão do mundo e coloque a profundidade do seu olhar, como o Senhor olhou para aquela mulher que te tocou e o Senhor curou, como o Senhor olhou para a mulher adúltera quando estava sendo julgada por todos e disse para ela: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais, porque a profundidade do amor de Deus é muito maior que qualquer pecado. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A profundidade do amor de Deus vai além do meu pecado, a profundidade do seu amor, Pai, vai além de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que vemos, de tudo aquilo que sentimos. Coloca sobre nós, Pai, a profundidade do teu olhar, para que sejamos uma igreja que não anda, Senhor, de maneira rasa, mas temos as nossas raízes profundas, plantadas junto ao ribeiro de águas, para que nós possamos produzir o nosso fruto diante do Senhor, no nosso devido tempo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Otávio foi arrebatado? Passou mal. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente cantar aqui mais uma vez um louvor, e a gente possa estar adorando a Deus ainda aqui. Eu tenho certeza de que Deus, falei isso de manhã, né? Existe um propósito, como o próprio pastor falou, existe um propósito de você estar aqui. Deus ama você profundamente. Ele ama você profundamente, que Ele escolheu convencê-lo de estar aqui hoje. Ele escolheu que você quisesse vir. Deus te ama de maneira tão profunda que Ele falou: eu escolho falar com meu filho, com a minha filha. Eu amo Ele de maneira tão profunda que eu escolho curar Ele, eu escolho sarar Ele, eu escolho transformar Ele, porque Deus ama você profundamente. E que você viva esse amor profundo de Deus, para que você possa manifestar, em nome de Jesus, a glória de Deus sobre a sua vida, amém?